Então vamos para os ingredientes da nossa primeira receita de brigadeiro, que é o brigadeiro gourmet de chocolate intenso. E para fazer o brigadeiro, primeiro precisamos fazer o leite condensado vegetal. E aí nós vamos precisar de 100 gramas de castanha de caju crua e sem sal, né? Então a torrada não pode, a salgada não pode. E essas castanhas já ficaram de molho na água por pelo menos 4 horas. Se você for deixar da noite para o dia, você deixa na geladeira, tá? Para evitar que oxide. Então 100 gramas de castanha de caju crua e sem sal deixadas de molho por 4 horas. 100 gramas de água e 50 gramas de açúcar. Eu, no meu trabalho, prefiro usar o açúcar demerara, que ele é um açúcar mais natural e, consequentemente, menos nocivo à saúde, tá bom? Então, para fazer o nosso leite condensado, essa água do molho nós vamos descartar. E a gente vai colocar essa castanha no liquidificador. Para ajudar a bater essa castanha, nós vamos colocar água até cobrir essa castanha, que geralmente é o mesmo peso de castanha, ok? Se a gente precisasse de um pouquinho a mais, a gente poderia colocar, combinado? Aqui nós podemos bater o açúcar também. Claro, se eu fosse fazer aqui com 500 gramas de castanha, e às vezes a sua produção demanda isso, não é recomendado você colocar o açúcar, porque senão você vai sobrecarregar o seu liquidificador. Mas sendo pouca quantidade, é bom que aqui a gente já encurta um pouco do nosso tempo no fogão, tá bom? E aí agora nós vamos bater até triturar completamente as nossas castanhas. Aí uma dica muito importante é a seguinte: pode ser que o seu liquidificador não seja suficientemente potente. Então o que a gente faz nesse caso? A gente liga e aí com muito cuidado a gente usa a nossa espátula para ajudar nesse processo. Quer ver? Esse auxílio é importante principalmente quando a gente bate mais quantidade. O tempo que você vai gastar para bater vai depender da potência do seu liquidificador e, claro, da quantidade de castanha que você está fazendo, tá? Aí uma dica é, por exemplo, você tocar, e aí se você sente grânulos aqui, não está adequado, você vai bater mais um pouquinho, tá? E aí última dica, se o seu liquidificador ele não é bom, se ele deixa grânulos, você bateu e ainda ficaram grânulos, você vai ter que peneirar essa mistura para tirar esses pedacinhos, tá bom? Creme batido e uniforme nós vamos reduzir na panela, ou seja, a gente já tem o leite vegetal, a gente já tem o açúcar, falta a gente condensar esse leite. Fogo baixo, tá? De baixo para médio. E aqui nós vamos mexer. Para essa quantidade, por aproximadamente uns 10 minutos, mas isso varia muito. Varia de acordo com a potência da sua fonte de calor, depende também da sua panela, né? É claro que é sempre mais interessante uma panela com um fundo mais grosso, fundo triplo, e depende também do quanto de água essa castanha absorveu. E isso é um processo a respeito do qual a gente não consegue ter muito controle, tá? Então, por isso aqui nós vamos chegar no ponto com essa pequena variação, às vezes, do tempo de forno. Perdão, do tempo de fogão. E aí, ó, é importante a gente mexer sempre para evitar a formação de grânulos. E aí, olha só, a gente pode usar outras oleaginosas. Por exemplo, a gente poderia fazer um leite condensado de amêndoas, um leite condensado de macadâmia, de castanha do Pará, de amendoim. Pode.
Por que no meu trabalho, né, na minha cozinha, na Chocolate Lab, eu trabalho predominantemente com a castanha de caju? Por dois motivos. Primeiro, é uma castanha de sabor residual mais neutro, principalmente quando a gente usa a castanha crua e sem sal. Principalmente não, na verdade a gente só pode usar crua e sem sal, né? E o outro fator, percebam que nós temos aqui um aproveitamento integral da castanha. A gente não precisou coar essa castanha, né? A não ser, claro, que o seu liquidificador não dê conta, mas via de regra, a maioria dos liquidificadores caseiros mesmo, né, doméstico, eles dão conta do recado. Então aqui, o rendimento, a gente vai ter um bom rendimento. Apesar de a castanha não ser um produto necessariamente barato, nós temos aqui um aproveitamento integral dela. Isso vai ser bom não somente para o rendimento, mas principalmente nós temos sólidos aqui que vão nos ajudar a dar o ponto depois nos doces. Se a gente fizesse só com, por exemplo, leite de amêndoa, a gente teria que coar, porque a gente não consegue bater a amêndoa de forma integral, a não ser que a gente tenha um equipamento industrial para isso, né? Mas não é o caso. Então, aí depois a gente teria um problema que é o resíduo, né? O que a gente vai fazer com tanto resíduo de amêndoa na nossa vida? E principalmente seria muito líquido. Então, a gente precisaria ficar aqui muito mais tempo para reduzir. E depois, quando a gente fosse fazer um doce, um brigadeiro e tudo mais, né? Que fosse, né, qualquer doce que a gente quisesse fazer, a gente demoraria muito mais para dar um ponto de enrolar no doce, tá bom? Então, por isso a minha escolha pela castanha de caju. Então, perceba aqui, ó, o nosso leite condensado já está começando a dar ponto. E como que a gente sabe? Eu vou parar de mexer aqui um pouquinho só para vocês verem essa questão da fervura. Que olha só. Ó, essas bolinhas que surgem significa que o nosso leite condensado já está pronto, ou seja, ele não está mais cru. Então, a gente já poderia usar. Eu gosto de reduzir mais um pouco, porque quanto mais eu reduzo aqui, é menos tempo que eu vou gastar depois para reduzir o nosso brigadeiro, para dar o ponto no nosso brigadeiro, tá? Como eu parei para mostrar para vocês as bolhas, surgiram alguns gruminhos aqui, não sei se vocês percebem, mas não tem problema nenhum se a partir de agora a gente continua mexendo de forma constante e uniforme para desfazer. Ó, percebam que já não temos mais grumo, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu passo a colher, ó, vocês notam que já começa a desgrudar da panela. Se eu passo a colher e aí eu tenho uma espécie de caminho de Moisés aqui no meio, né? Ficou um lado e outro lado da panela, eu consigo ver o fundo da panela. Já está pronto. Eu vou desligar o fogo. Vou continuar mexendo mais um pouco para aproveitar esse calor da panela. E uso até para desfazer esses gruminhos que se formaram enquanto eu parei de mexer para mostrar para vocês. Ó, tá pronto o nosso leite condensado vegetal de castanha de caju. Vou mostrar para vocês a textura. Ó. Então, vou mostrar a textura. Ó, ele é bastante espesso. Ó. Vou mostrar para vocês como que seria feito o armazenamento desse leite condensado. No nosso caso, para fazer o brigadeiro, como a gente vai fazer hoje, a gente até poderia ter continuado na panela. Mas pode ser que você não queira usar tudo hoje. Às vezes você fez 1 quilo de leite condensado, né? Na minha produção eu faço sempre 2, 3 quilos. E aí eu armazeno para depois usar à medida da minha necessidade. Então eu tiro aqui tudo. Então, como é feito o armazenamento? Nós vamos utilizar um pedaço de plástico filme. Nós vamos cobrir toda a superfície do nosso leite condensado, de forma a evitar o ressecamento aqui da superfície, porque se ressecar em contato com ar, vai formar gruminhos, tá? Então, a gente cobre assim, a gente deixa esfriar um pouco em temperatura ambiente, porque a gente não vai colocar nada muito quente na nossa geladeira, né? Não é uma prática recomendável.
Mas a gente pode, depois que já esfriou, a gente poderia cobrir, no caso, né, de uma vasilha com tampa, a gente pode deixar na geladeira, né, na parte de baixo, no refrigerador, por 7 dias, ou a gente pode congelar por até 30 dias esse leite condensado vegetal.